Olá pessoal, olá Brasil, olá mundo, olá literatos. Estamos aqui em mais um episódio, eu, Caio Vitor e sempre um convidado. Nessa semana, no Literacy Podcast, trago aqui uma amiga com quem compartilho os altas e boas no colégio, a paixão das pastas de redação, do passaporte de leitura, a felicidade dos alunos quando recebem as propostas de redações para fazê-las e tudo mais. Trago aqui a Keila. Olá, Keila. Olá, Caio, tudo bem? Tudo certo. Fico muito feliz em tê-la aqui, especialmente nesse projeto maluco que eu infernizei muito a Keila para participar. Escolhi um autor que somos bem apaixonados por ele, né? Muito. O Machado. Só que antes disso, Keila, apresenta aí, ou melhor, se apresenta o pessoal, né, de casa, quem é você, Keila? Tá bom. Bom, pessoal, para quem não me conhece, né, eu me chamo Keila, isso o Caio já falou. Sou formada pela UEL, especialista pela UEL e muito apaixonada pela literatura também, como é comum assim na nossa área. E muito apaixonada especialmente por Machado de Assis. Acho que ele é um grande autor. Eu e Caio trabalhamos juntos já há muitos anos, né? A gente divide todas as dores, angústias e prazeres, né? Cada um sabe Realmente. a dor e a delícia de ser o que é. Realmente. A gente se entende e às vezes discorda, mas sempre tudo muito, muito numa boa. E acho que a gente desenvolve um trabalho bem bacana juntos no colégio que a gente trabalha. E é um prazer estar aqui falando sobre isso. O Caio é a pessoa que me tira do lugar comum, que ele tá sempre me fazendo propostas diferentes, assim. Keila, vou organizar um livro, escreve. Keila, vou fazer um podcast, participa. E por aí vai. Mas vamos lá então, pessoal. Falar do Machado de Assis, na verdade, creio eu que é um ato social, um ato de sabedoria. Ler Machado acho relevante em qualquer momento da sociedade. E assim, mesmo que seja um autor lá do final do século XIX, quanto ele é contemporâneo e quanto que, infelizmente, cada vez mais as pessoas vão esquecendo um pouco do Machado. Quem é meu aluno não esquece não, quem inferniza o Machado assim, desde o 7º ano até o 3º do ensino médio. Mas enfim, o Joaquim Manuel Machado de Assis, conhecido aí por ser o bruxo do Cosme Velho, que foi um apelido que o Carlos Drummond acabou dando para ele. Ele nasceu no Rio de Janeiro, Morro do Livramento, e foi lá onde ele teve o seu reconhecimento. Só que chama a atenção que o reconhecimento dele não foi assim, nossa, como ele é um bom autor, né? Foi um reconhecimento de polêmico, né? Ele publicou o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas como um defunto autor, né? O personagem principal morre e volta para contar de uma suposta traição. Então, não foi um reconhecimento assim, ai, que bonitinho, adorei esse romance, igual José de Alencar, né? Interessante também pensar, né, Caio, que é o nosso autor mais lido fora do Brasil, mais respeitado, né? Se fala em literatura brasileira, o grande nome que vem à tona é Machado de Assis, portanto, imperdível, né? Seus romances e seus textos continuam falando com a gente até hoje. E é um dos maiores contistas que nós temos no Brasil. O Machado de Assis, ele se casou com a Carolina Xavier, ele é filho de uma mãe lavradeira portuguesa, o pai, que era pintor, era mulato, e eu estava até conversando com aquilo, quanto, novamente, mais um personagem, a gente esquece um pouco da sua origem, né? Ele é um autor mulato, e o quanto os livros para didático, nas capas, geralmente, eles não mostram a realidade, né? Eles dão uma embranquecida ali em relação ao Machado de Assis. E o Machado, pessoal, falar do Machado é pensar na ironia, na sátira, intertextualidade. Em muita intertextualidade, especialmente com a Europa, né, os autores da Europa, e sempre um olhar interior das personagens, uma coisa que chama bastante atenção, como ele analisa esse olhar mais psicológico, mais freudiano ali das personagens. O Caio, isso revela também o tamanho da cultura, né, do Machado de Assis. Sim. Mesmo vindo de uma origem humilde, sendo mulato, o quanto ele era culto, né? Porque se você ler qualquer texto do Machado de Assis e você puder perceber as intertextualidades bíblicas, mitológicas e com grandes outros autores da literatura universal, você pode ver que o conhecimento de mundo dele era muito amplo e por isso continua sendo lido até hoje, né? Por isso está no que existe de melhor do cânone da literatura brasileira e universal também. E o Machado, ele teve dois grandes influenciadores, que é o Hoffmann
e o Edgar Allan Poe, que Aquila também é apaixonado por ele. Edgar Allan Poe que inaugurou o conto policialesco, né? Que a Sim. gente estuda até A gente pode hoje. gravar, inclusive, um podcast sobre o Edgar Allan Poe, Seria né? uma ótima ideia. Nossa. Então, para vocês que são fãs das séries da Netflix sobre investigação criminal, saiba que tudo começou lá com o Poe. E tem uma série do Edgar Allan Poe na Netflix, acabei de lembrar, acho que chama Poe. Alguma coisa assim. Eu assisti. Vale a pena, esses clássicos são sempre revisitados. E o legal é saber a origem, porque é isso que traz cultura, Sim, né, Caio? Claro. E pessoal, falar do Machado de Assis é lembrar um pouquinho sobre a escola literária e o realismo. Então o realismo no Brasil, ou melhor, o realismo como Brasil e Portugal, ele vem em oposição ao romantismo, e onde eu tinha aquela visão mais idealizada da sociedade e especialmente da classe burguesa. De repente chega o Machado de Assis com os dois pés na porta, tentando trazer uma visão oposta do romantismo, e a produção do realismo machadiano vai se dividir em duas fases. A primeira fase, que é conhecida aí uma fase mais romântica, momento de transição ali, né, 1960, 1970, e nos anos 80, quando ele oficialmente entra na fase mais realista. A primeira fase, a romântica, o objetivo ali é mais uma diversão, trazer um discurso mais moralizante. Em contrapartida, a realista é mostrar realmente a sociedade mais nua e crua, Ô, Caio, sádica. deixa eu só fazer um adendo aqui a isso que você está falando sobre essa fase romântica e a fase realista do Machado, que é assim, até hoje, quando a gente trabalha em sala de aula um conto que não tenha, por exemplo, um final feliz ou um final romântico, digamos assim, isso ainda choca as pessoas, porque na verdade a gente vai para o cinema querendo assistir coisas que atendam a nossa ilusão, a nossa expectativa de fantasia, de sempre ter um final feliz, né? E o quanto a gente traz isso pro nosso dia a dia, a gente quer pra vida, pras pessoas, pra tudo, sempre um final feliz. Almejamos, né? Romântico, Sonhamos. que o casal fique juntos, que os amigos se acertem, né? E na verdade Machado vem e desconstrói tudo isso, fazendo a gente pensar sobre aquilo que a gente não gostaria muitas vezes de pensar. Muito bem. E é dessa segunda fase, essa fase mais realista, que nós temos dois contos que selecionamos para a gente conversar um pouco com vocês hoje. O primeiro conto é A Causa Secreta. Conta aí, Kila, do que fala esse conto? Então vamos lá, né? Lembrando que Machado ficou assim maravilhosamente conhecido justamente pela fase realista, né, Caio? Que foi quando ele escreveu seus textos mais maduros, mais interessantes. Então vamos lá, A Causa Secreta. Eu tô aqui pensando se eu começo pela estrutura narrativa, se eu começo pelos elementos, se eu começo pela temática. Vamos lá. Acho que eu vou começar pela historinha, contar brevemente o enredo. Nós temos aí 3 personagens, né? A Causa Secreta, a Maria Luísa, que é a esposa do médico Fortunato, e o Garcia, que se torna amigo do Fortunato, também médico. Eles se conhecem na escola de medicina, quando um está entrando e outro está saindo. Depois, Garcia, que é um cara, e eu já falo um pouquinho do perfil da personagem, é um cara bastante observador, reencontra Fortunato em uma outra situação, enquanto Fortunato ajuda um personagem que aparece no texto chamado Gouveia, porque tinha sofrido violência. O texto diz que de uma malta de capoeiristas. E ele é ferido com um punhal, e o Garcia fica ali impressionado com o Fortunato, porque o Fortunato ajuda o Gouveia, chama as pessoas para que ajudem o Gouveia, e fica ali todo o tempo ajudando o Gouveia machucado, e ele fica impressionado com a figura do Fortunato. Na verdade, desde o primeiro instante, a figura do Fortunato é uma figura que chama a atenção do Garcia. Enfim, esse contato que eles têm faz com que o Fortunato chame o Garcia para conhecer a casa dele. E aí eles estreitam mais os laços de amizade. O Garcia, aliás, acha a esposa do Fortunato, a Maria Luísa, uma senhora bastante interessante, uma mulher interessante, meiga, bastante respeitosa com relação ao marido. Isso não fica muito claro se o que ela tem do marido é medo, se é respeito. Lembrando aí que a gente está falando de uma literatura do século XIX, né? Então a postura patriarcal, né? É muito patriarcal, né? Se hoje a gente já sofre com isso, né? Sobre essa questão de lugar da mulher, né? A gente costuma dizer hoje em dia que o lugar da mulher é onde ela quiser, mas nem sempre foi assim. No século XIX, principalmente, não era. Então eles se conhecem, se aproximam, e cada vez mais o Garcia fica muito interessado na figura do Fortunato. Porque ele percebe no Fortunato que, apesar do interesse dele pelo sofrimento, está ali sempre, vamos dizer, ajudando os personagens que sofrem, ele não vê no olhar do Fortunato, ou mesmo na postura do Fortunato, sentimentos, né? Ele coloca a figura do olhar do Fortunato sempre como sendo chapas frias de estanho.
Então isso aparece algumas vezes durante o texto. E o Garcia, que era um amante de analisar a alma humana, né? E aí a gente pode pensar um pouquinho que dá a impressão que, isso é leitura minha, não li em nenhum lugar, mas dá a impressão que o Garcia vem a ser quase que um alter ego do Machado, Sim. né? Porque o Machado fez isso, desvenda a alma humana. Bom, enfim. E aí eles abrem uma casa de saúde, cuidam de muitos doentes e o Fortunato tem interesse em cuidar dos queimados, daquelas pessoas que verdadeiramente sofrem, né? Ele monta ali um laboratório em que ele envenena cães e gatos para estudar a fisiologia e a anatomia dos animais. Enfim, isso incomoda demais a Maria Luísa, que é tida no conto como uma mulher frágil, né? Como se presenciar esse tipo de coisa não causasse um mal-estar em grande parte da sociedade mesmo, né? Mas ela é colocada ali como uma figura frágil, mas ela é colocada como uma figura frágil aos olhos do marido. Se a gente percebe da questão da fragilidade, sempre isso sai da boca do Fortunato, né? E aí eles travam essa amizade, a Maria Luísa acaba ficando doente, ela morre, né, no final do conto, como acontece bastante com os textos do Machado, ela acaba morrendo, e no finalzinho do conto tem uma coisa bastante interessante que acontece, que é uma descoberta do Fortunato, que é uma coisa bastante recorrente no Machado também, que é a questão do triângulo amoroso, mas que nesse caso não se concretiza, fica na esfera apenas do desejo, daquilo que está guardado, né? No final do conto ali, o Fortunato, ele cuida muito da Maria Luísa, né? Bebe todo o sofrimento dela, é assim que o texto traz, gota a gota, cuida dela até o momento em que ela morre. Na noite que eles estão velando, o Garcia percebe que o Fortunato tá cansado e diz, vai ali, dorme um pouquinho, né, descansa e tal. E o Fortunato faz isso, mas ele rola pra lá, rola pra cá, não dorme muito. Volta e vê o Garcia olhando assim apaixonadamente pro cadáver da Maria Luísa. Ele desce, dá um beijo no rosto da defunta e explode em lágrimas. E o que acontece? O Garcia também participa desse sofrimento O Fortunato também participa desse sofrimento do Garcia, né? Então, vamos lá para o nosso tema, o Caio. Qual é a causa secreta, né? Vamos pensar na questão do título, porque é um título bastante interessante. Sim. Poderia ter muitos outros nomes, como, por exemplo, O Rato. Sim. Mas não, se chama A Causa Secreta. Especialmente a questão do sadismo, né? O sadismo ainda aparece ali de uma forma bem... Num primeiro momento eu achei que seria um exagero, só que depois eu vi que realmente é uma postura do personagem. E ele vai fazendo alguns testes, né? Porque ele fica analisando o comportamento dos humanos, comportamento dos animais. Mas tem uma cena que eu gosto muito, é a cena do ratinho, né? Você acabou de falar do título do rato. E realmente, se eu fosse Machado hoje, eu ia mudar o título, tá, pessoal? Eu não ia deixar a causa secreta. Ia deixar, na verdade, a tortura do rato, alguma coisa assim. Mas é aquele momento que ele vai subindo e levantando um rato na vela e cortando as patinhas. O Caio, na verdade, assim, né? Eu acho que é um dos aspectos muito... É o momento de maior tensão do conto, sem dúvida. Especialmente é o porque momento... eu fiquei aflito lendo aquilo lá. Eu não aguento, né? Chega. Não existe quem não fique aflito, né? Se você não ficar aflito lendo uma coisa dessas, olha, de psiquiatra. Tem um ladinho Fortunato dentro de você. Mas olha só, sobre a questão aí do espaço do sadismo, né? No conto do Machado. Eu posso falar em não espaço apenas, mas em espaços. Né? O conto não é um conto tão longo assim. É claro que o aluno normal vai achar os contos do Machado muito gigantes, né, Caio? Né? Um aluno normal vai reclamar de tudo isso, tem que ler tudo isso. Mas relaxa, pessoal, que vocês não leram ainda O Alienista, que esse sim é um conto um pouco bem extenso, né? Mas Machado é tão gostoso de ler que a gente fica até com dó quando acaba, né? Mas no conto a gente pode falar em espaços do sadismo, porque desde o primeiro momento no conto, quando o Garcia tem ali os primeiros contatos com o Fortunato, eles estão vendo uma peça de teatro. Uma peça de teatro, segundo o texto que era, deixa eu ver se eu acho aqui, um dramalhão cozido a facadas, ouriçado de imprecações e remorsos, mas Fortunato ouvia com singular interesse. Nos lances dolorosos, a atenção dele redobrava, os olhos iam avidamente de um personagem a outro, a tal ponto que o estudante suspeitou haver na peça reminiscências pessoais do vizinho. Então, olha só, até no momento em que o Fortunato assiste uma peça, o que mais chama a atenção do Fortunato na peça é a questão da dor do sofrimento.
Lembrando que quando ele sai dessa peça e ele passa ali pelos espaços físicos do Rio de Janeiro, coisa que o Machado faz bastante, né, Caio? Que é desenvolver esses espaços, citar esses espaços geográficos dentro da narrativa machadiana. Aí ele encontra cachorros pela calçada e dá bengaladas nesses cães que estão dormindo e ficam ali ganindo, né, chorando de dor, né? E aí a gente já vai tendo um pouquinho de pistas, né, do que move o personagem Fortunato. E esse olhar essa causa secreta que dá nome ao conto. E o tanto que o Garcia vai ficando cada vez mais interessado por Fortunato. E é um conto que eu tava pensando aquilo, né? Como que a gente consegue relacionar com os dias de hoje? O Antônio Cândido ele fala bastante sobre assim, a literatura, instrumento de denúncia social e o quanto o texto literário, ou melhor, um bom texto literário, o quanto ele é atemporal. Eu fico pensando, eu não sei se o texto é atemporal ou se a sociedade que é a mesma, não muda, sabe? Sabe dos vezes e faz a mesma merda sempre e tudo mais. Enquanto a partida, pessoal, pensar nesse conto na questão do sadismo, aquele deu um exemplo ali, dá aquele agride os cães, não sei, me veio várias cenas daquelas pessoas que recentemente, né, São Paulo, Rio de Janeiro, outras cidades do país, que agrediam moradores de rua, né? Chutavam, teve alguns que tacaram fogo em moradores de rua, e por uma questão simplesmente de prazer, não é nenhum estudo humano, como acontece no conto em alguns momentos. Mas também quanto à questão do sadismo, e aí eu até li uma teoria recentemente que vai falar assim, todo mundo tem um lado sádico dentro de si, né? Então quando a gente recebe aquelas fotos de acidente, né, do corpo, a pessoa ali morta, corpo aberto, alguma coisa assim, você sabe que é fotos pesadas e mesmo assim você clica e aprecia, fala, ai que horrível, mas você não para de ver as fotos, né? Claro que isso é de cada um, né, do acidente, um acidente, né, que você vê que acontece ali, de repente tem uma multidão já tentando olhar ali o que aconteceu. E a gente sabe que um acidente, por mais simples que seja, não tem nada de muito interessante ali para se ver, né? Principalmente nos acidentes mais graves, assim. E outros comportamentos que são bem sutis, né, Keila? Mas que às vezes, não sei, eu observo muito isso nos alunos, sabe? Falas e tudo mais, o quanto que isso pode ter um lado desenvolvido aí do sadismo, esse lado sádico. E especialmente ele quebra um pouco, né? O Machado de Assis ele contra essas teorias. A gente tem como contexto ali o cientificismo, ele é contra essas teorias científicas. Ah, legal. Ó, eu tenho uma coisa pra falar sobre isso. Na verdade, assim, é legal pensar que na literatura a figura do médico, às vezes, ela aparece com personagens, assim, bastante representativos, né? Se a gente pensar lá na figura do médico e o monstro, né? O Hyde e o... Não lembro o nome do eu não lembro o nome do outro, da outra cara metade do Mr. Hyde. Mas, enfim, trabalha com essa ideia de essência e aparência, trabalha com essa ideia de um lado sádico, um lado perverso, um lado cruel dentro de todo ser humano, né? Que é aquilo que tem o Fortunato, né? A gente vê que o Machado vai desvendando essa personalidade do Fortunato, que para a sociedade era um homem casado, um homem bem-sucedido, um homem que estava ali a todo momento fazendo muitas bondades. Não sei se isso remete a alguma coisa para você, Caio. Vamos pensar assim, a gente tem, né, algumas figuras de médicos enquanto profissionais mesmo, né? E médicos da alma, a gente pode falar nome? Pode, né? Se a gente pensar no Roger de Massif, nem lembro se é assim que se pronuncia, mas assim, a gente sabe quantas acusações ele recebeu, né, de assédio e de estupro de suas pacientes. Então, tem um pouquinho, né, do médico e o monstro aí, e tem um pouco daquilo que a sociedade via nele, que era o médico bem-sucedido, né? E o contexto também, né? Porque nesse período a gente tem que dar o seguinte, né? Que fazer medicina, direito ou economia é você reafirmar a sua classe social. Mas não que necessariamente você tinha um dom para atuar na medicina, para atuar no direito, para ser econômico, né? Então ele traz um falso moralismo que a sociedade pregava em relação a esses estereótipos que nós tínhamos, né? A questão do poder também de aquisição, né? O quanto que ele sai impune, a gente vê todo esse sadismo e o quanto o fato de ser médico e a sociedade também acaba ignorando todos esses fatos que acontecem. É porque a sociedade tende a respeitar a figura do médico
como a figura do advogado também, né? São muitas as figuras profissionais que a sociedade respeita e que muitas vezes ela acaba, a figura do religioso, né? Se a gente pensar no João de Deus, por exemplo, bastante, né? A sociedade tende a respeitar essas figuras. E se essas figuras se apresentam socialmente, fazendo boas ações, fazendo caridade, ajudando as pessoas, por que desconfiar delas? Né? Quando, na verdade, pode acontecer, por exemplo, de ter um indivíduo sádico, né? Me lembrei agora, Caio, de um caso, não é antigo, tá? Ele é até bem recente, virou uma série da Netflix, acho que da Anatomia do Crime, se eu não me engano, da mulher lá em São Paulo que ligava para os abrigos de animais e que pedia animais, dizendo que tinha gente para doar, que ia adotar os animais abandonados, cães e gatos, e ela matava. Ela ficou anos e anos em uma mansão em São Paulo, matando com requintes de crueldade, uma versão feminina de Fortunato, né? Então talvez vocês se lembrem dessa história. Mas também era uma mulher que morava numa mansão e que as pessoas que olhavam ao redor não percebiam o que ela estava fazendo. Quem desconfiou da causa secreta no caso dessa mulher foi a própria pessoa com quem ela falava e que fornecia os bichinhos. Falava assim, nossa, mas faz tão pouco tempo, eu dei tantos bichos para ela, se nós, enquanto organização, temos tanta dificuldade para dar para adoção os bichinhos, como é que ela consegue? Onde é que estão esses animais? E foi investigar, né? Sim. E aí descobriu a causa secreta dessa mulher. E uma outra coisa, né, que quanto que a figura da mulher, novamente, ela é um pouco marginalizada no conto. O Machado de Assis, ele adora essa marginalização feminina, em que muitas vezes elas não têm voz, ou é um personagem narrador masculino que fala e que sempre a mulher está cometendo adultério, né? Então, quanto muitas vezes a figura ali da mulher passa como marginalizada. Em alguns momentos por ser pobre, o fato de ser mulher, e aqui também como acontece no conto. É um espaço meio sádico também, né? Sim. Em que a gente sente talvez prazer em culpar o outro, né? Por alguma coisa. Que é muito mais fácil, né? Sempre muito mais fácil. Então, sobre a parte principal do conto, que eu queria ler com eles, pode ser Claro. rapidinho, Caio? Olha só, que essa aqui, gente, essa sim é a causa secreta, porque é neste exato momento que o Garcia se depara com a causa secreta do Fortunato e que as coisas fazem sentido para ele, né? Ele chega na casa do Fortunato para visitá-los. Ele chega e encontra a Maria Luísa bastante nervosa, porque assim, a narrativa do Machado, ela é uma narrativa bem zigue-zagueante. Ele muitas vezes começa as histórias, faz flashbacks, tem o tempo do narrador, que é o tempo que ele está contando a história, mas normalmente ele volta no tempo para contar o tempo do enredo, o tempo da narrativa. Isso é uma lenda que eu esqueci, que o Machado ele adora de conversar com o leitor. Isso, ele conversa com o leitor, traz uma proximidade. Parece que ele para assim, a história, assim, vamos conversar um pouquinho e a gente volta para a história já, né? Exatamente, e isso causa realmente um impacto na gente, né? Essa questão de conversar com o leitor. Então essa parte que o Caio falou, logo no início do nosso bate-papo aqui, a questão do rato, porque de fato é um momento de maior tensão do conto. E o Machado já começa o conto nesse momento de maior tensão, só que ele só vai contar exatamente o que aconteceu um pouquinho mais pra frente. Aí ele diz assim, 2 dias depois, exatamente o dia que vemos agora, ou seja, o tempo do narrador, né? Ele tá conversando com nós leitores, o momento em que você, leitor, tá vendo, Garcia foi lá jantar. Na sala disseram-lhe que Fortunato estava no gabinete. Ele caminhou para ali, chegando à porta no momento que Maria Luísa saiu aflita. Que é? Perguntou-lhe. O rato! Exclamou a moça sufocada e afastando-se. Garcia lembrou-se que na véspera ouvira ao Fortunato queixar-se de um rato que lhe levara um papel importante, mas estava longe de esperar o que viu. Viu Fortunato sentado à mesa que havia no centro do gabinete e sobre a qual puseram um prato com espírito de vinho. O líquido flamejava. Entre o polegar e o índice da mão esquerda segurava um barbante, de cuja ponta pendia o rato atado pela cauda. Na direita tinha uma tesoura. No momento em que o Garcia entrou, Fortunato cortava ao rato uma das patas. Em seguida desceu infeliz até a chama, rápido para não matá-lo, e dispôs-se a fazer o mesmo à terceira, pois já havia lhe cortado a primeira. Garcia estacou horrorizado. Mate-o logo, disse-lhe. Já vai. E com um sorriso único, reflexo de alma satisfeita, alguma coisa que traduzia a delícia íntima das sensações supremas, Fortunato cortou a terceira pata ao rato
e fez pela terceira vez o mesmo movimento até a chama. O miserável estorcia-se, guinchando, ensanguentado, chamuscado e não acabava de morrer. Garcia desviou os olhos, depois voltou-os novamente e estendeu a mão para impedir que o suplício continuasse. Mas não chegou a fazê-lo porque o diabo do homem impunha medo com toda aquela serenidade radiosa de fisionomia. Faltava cortar a última pata. Fortunato cortou-a bem devagar, acompanhando a tesoura com os olhos. A pata caiu e ele ficou olhando para o rato meio cadáver. Ao descê-lo pela quarta vez até a chama, deu ainda mais rapidez ao gesto para salvar, se pudesse, alguns farrapos de vida. E aí depois, quando ele percebe que o Garcia viu a cena, ele dá uma de que estava muito bravo com o rato, e o Garcia vai dizer assim, era fingimento. Você via extrema serenidade naquilo que ele estava fazendo, não tinha sentimentos, nem de raiva, nem de amor, apenas o prazer por ver o sofrimento do animal. Sim. Keila, por que essa leitura é urgente? Essa leitura é muito urgente porque acho que a gente não é Garcia. Se tivéssemos um pouquinho de Garcia na vida, a gente observaria mais as pessoas e poderia entender qual é a causa secreta que move o interior, né? As questões de essência e aparência, elas são extremamente importantes para as nossas relações interpessoais, afetivas, familiares, né? Entender a alma do outro. Muitas vezes aquela pessoa não é o que você pensa que ela é. No caso, o Fortunato não era o que ele pensava, o que a sociedade pensava que ele era. Cuidado com seus amigos, pessoal. Você pode ter um amigo sociopata, psicopata, sádico, né? É. Take care. Fazendo alguma coisa com algum rato por aí. Keila, muito obrigado pelo episódio de hoje. Espero vê-la muito em breve na nossa temporada do podcast. Galera, obrigado por mais uma vez nos acompanharem e nos vemos numa próxima. Valeu, Keila. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Grande abraço. Muito obrigada, Caio, pelo convite. Estou muito feliz, apesar do tema. Tchau, tchau.